Vivemos obcecados pela utilidade. Cada gesto, cada escolha, cada gota de esforço precisa provar que serve para alguma coisa, que pode ser vendido, validado, aplaudido. Se não rende lucro, se não gera status, se não atrai cliques, é descartado. E junto com ele, descartamos também o invisível, o silêncio, a intuição, o gesto sem aplausos, o amor sem retorno, a arte sem público. Mas e se for justamente aí, naquilo que parece inútil, que mora o que temos de mais autêntico? E se o valor real de uma vida não estiver no que ela produz, mas no que ela expressa, mesmo que ninguém compreenda? E então, o que é essa inutilidade sagrada? Onde ela habita? Como reconhecê-la em meio ao ruído da produtividade, da validação e do sucesso fabricado? Para entender isso, precisamos olhar para a vida e a obra de Van Gogh, um homem que viveu no limiar entre o gênio e o fracasso, entre a dor e a criação, entre o isolamento e a expressão mais pura de si mesmo. Mais do que suas pinturas, é nesse limiar que mora a lição que o mundo moderno insiste em ignorar. Nem toda utilidade é visível, nem todo valor pode ser mensurado. Enquanto o mercado e a sociedade buscam resultados palpáveis, Van Gogh nos lembra que há uma força invisível que move a alma, um fogo que queima sem produzir chama, uma dor que não se resolve, uma inutilidade que salva. Nesta jornada, vamos desvendar essa contradição, o paradoxo que desafia nossas certezas e expõe o abismo entre o que somos e o que mostramos ser. Porque talvez, no fim das contas, a verdadeira revolução seja permitir que a inutilidade viva. Van Gogh passou, a vida sendo um fracasso. Para o mercado, um peso morto. Para a família, um problema. Para a crítica, um delírio. Para o próprio espelho, um enigma partido. E ainda assim, pintou, mesmo sem público, mesmo sem dinheiro, mesmo sem esperança. Não porque esperava ser reconhecido, mas porque não fazer seria morrer de outro modo, um modo mais lento, mais vulgar, mais sujo. Este não é um vídeo sobre arte, é um vídeo sobre você, sobre tudo aquilo que você esconde, poda, sufoca, só porque o mundo ainda não sabe o que fazer com isso. Este é um chamado à inutilidade sagrada, aquela que ninguém aplaude, mas que te salva por dentro. Ele pintava como quem sangra. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele oferecia sua angústia em tela crua, sem moldura, sem plateia, sem perdão. Van Gogh não era apenas um homem. Era uma ferida aberta tentando falar. Cada cor que escolhia parecia gritar contra o silêncio do mundo. Cada pincelada era uma tentativa desesperada de existir num universo que o empurrava para o esquecimento. Vivia como um eremita cercado por espectros. A sombra do irmão que o sustentava, o olhar vazio da sociedade que o ignorava, e o sussurro constante da própria mente, sempre à beira do abismo. Era um artista sem público, um gênio sem eco. Não vendia quadros, não era aclamado, não era entendido, mas pintava como se o mundo estivesse em chamas e só sua arte pudesse salvá-lo. Ele não buscava beleza, buscava redenção. Seus quadros não eram produtos, eram exorcismos. Ele não era apenas solitário, era condenado ao silêncio como quem vive trancado dentro de si, ouvindo os ecos da própria mente rachada. A vida lhe doía em camadas, no corpo faminto, no bolso vazio, no afeto recusado. Mas era na alma que doía mais, uma alma que via demais, sentia demais, e não encontrava linguagem para traduzir o que queimava por dentro. A cor, para ele, não era decoração, era sobrevivência. Quando o mundo falava em tons neutros, Van Gogh gritava em amarelos, febris vermelhos como punhais. Seus quadros não eram paisagens, eram estados mentais. Labirintos interiores camuflados de trigo, céu ou cadeira. Enquanto os outros pintavam o que viam, ele pintava o que o assombrava. Era o delírio como linguagem, a tinta como sangue, a tela como confessionário. Para o mundo ele era só mais um fracassado, um parasita improdutivo, um louco inconveniente,
um peso para o irmão, um erro para a história. As galerias o ignoravam. Os críticos o desprezavam. Os vizinhos o temiam. Mas o que o mundo via como fracasso era, na verdade, a linguagem secreta da autenticidade. Ele não vendia quadros, porque não pintava para vender. Não bajulava elites, porque falava com os mortos. Não buscava aplausos, porque pintava com urgência, como quem tenta não enlouquecer por completo. A estética dele não era agradável, era brutal. A técnica não era elegante, era febril. A forma não era correta, era necessária. Van Gogh não pintava para agradar. Pintava como quem sangra, para sobreviver ao próprio abismo. Ele morreu sozinho, pobre, ignorado. Mas os quadros ficaram. Ficaram como feridas abertas na história da arte. Como gritos congelados em óleo, incompreensíveis à sua época, o que era visto como delírio virou revolução. O que era rejeitado como feiura tornou-se beleza sagrada. O homem foi sepultado na lama, mas sua alma incendiou os céus da posteridade. Hoje Van Gogh é símbolo, símbolo do artista maldito, do gênio ignorado, da dor como pincel. Sua vitória foi cruel, porque chegou tarde demais, e ainda assim, talvez por isso mesmo, foi absoluta. O sistema que o esmagou foi forçado a reverenciá-lo. A mediocridade, que o isolou, teve que chamá-lo de mestre. Van Gogh venceu como vencem os profetas, morrendo na cruz da própria verdade. Van Gogh, cuja vida foi marcada por sofrimento e incompreensão, encontrou sua redenção póstumamente, quando suas obras, outrora ignoradas ou rejeitadas, passaram a ser reconhecidas como tesouros incomparáveis da arte moderna. Obras como Retrato, do Dr. Gachet, vendida em 1990 por cerca de 82,5 milhões de dólares, e Os Girassóis, que alcançaram valores recordes em leilões internacionais, transformaram sua trajetória trágica em um símbolo de gênio incompreendido. Essa valorização tardia não apenas ressignificou a carreira de Van Gogh, mas também evidenciou a distância entre o valor real da arte e a lógica utilitarista que rege o mercado durante a vida do artista. Sua redenção é, assim, um testemunho cruel da ironia temporal. O reconhecimento que lhe foi negado em vida veio como um eco tardio, revelando que o verdadeiro valor, aquele que transcende preço e fama, está enraizado na profundidade da expressão humana. No turbilhão frenético do mundo contemporâneo, onde a velocidade, a eficiência e a utilidade imediata governam nossas vidas, a inutilidade sagrada que Van Gogh encarnou se apresenta como um ato de resistência silenciosa. O filósofo Byung-Chul Han alerta para o que chama de sociedade do cansaço, um sistema que nos exaure na busca incessante por produtividade e reconhecimento, enquanto esconde o vazio que essa corrida gera. A sociedade do cansaço descreve uma era marcada pelo excesso de positividade, desempenho e autoexploração. Vivemos numa cultura que idolatra a produtividade, onde cada indivíduo se transforma em seu próprio algoz, pressionado não por opressões externas, mas pela exigência interna de sempre fazer mais, ser mais, render mais. O sujeito contemporâneo não é mais oprimido por proibições, como no passado disciplinar descrito por Foucault, mas seduzido por incentivos. Você pode, você consegue, basta querer. Esse imperativo de performance leva à exaustão psíquica, à ansiedade crônica, ao burnout, que o autor enxerga como sintomas centrais da nossa época. O paradoxo é brutal. Num mundo onde tudo parece possível, nos tornamos prisioneiros da autoexploração. Perdemos o silêncio, a contemplação, o ócio criativo, valores que artistas como Van Gogh encarnavam, não por escolha, mas por condição. Ao contrário do sujeito multitarefa contemporâneo, disperso e sempre ocupado, Van Gogh mergulhava com intensidade quase mística em sua pintura,
mesmo sem saber se alguém veria ou compraria suas obras. Seu gesto contrasta com o ethos da produtividade moderna. Ele não pintava para vender, mas porque não podia deixar de pintar. A sociedade do cansaço sufoca esse tipo de impulso. Espontâneo, existencial, gratuito, pois exige que tudo tenha finalidade, utilidade, função. E é justamente por isso que Van Gogh nos fala tão profundamente hoje. Ele nos lembra de um tempo e de uma sensibilidade em que criar era um ato de ser, não de produzir. Por sua vez, Hannah Arendt, ao discutir a vida ativa, já nos lembrava da importância da contemplação e da ação que transcende o cálculo imediato, pois nem tudo o que é feito precisa ser útil para ser significativo. A inutilidade, nesse sentido, não é a ausência de sentido, mas uma dimensão onde se revela a autenticidade e a profundidade da existência. Henry David Thoreau, com sua imersão na natureza e defesa da vida simples e reflexiva em Walden, nos convida a desacelerar e a valorizar aquilo que está além do utilitarismo prático. Para Thoreau, a verdadeira riqueza está em abraçar o tempo para o ócio criativo, a contemplação e o autoconhecimento. Espaços onde a vida ganha significado, para além da mera produtividade. Ele nos lembra que a maioria das pessoas vive numa espécie de silencioso desespero, preso à ilusão de que só o útil importa. No tempo atual, em que a pressão para ser sempre eficiente e performativo esmaga a complexidade humana, redescobrir a inutilidade, como Van Gogh fez em suas telas e sua vida, pode ser o caminho para resgatar a nossa essência. É nessa inutilidade que reside a liberdade de existir, para além do valor de mercado. O espaço para a criação autêntica, o silêncio necessário para escutar a própria alma. Portanto, mais do que nunca, precisamos revalorizar o que não serve imediatamente aos olhos do mundo, pois é justamente ali, naquilo que parece inútil, que se esconde o verdadeiro potencial de transformação, pessoal e coletivo. Em Walden, Thoreau nos oferece não apenas um relato de isolamento voluntário nas margens de um lago, mas um manifesto radical sobre a essência da existência humana. Para ele, viver não é acumular, produzir ou performar, é despertar. Em meio a uma sociedade que já no século XIX começava a acelerar, Thoreau se retirou para desacelerar, buscando sugar o tutano da vida e compreender o que realmente importa quando tudo o que é supérfluo é removido. Walden propõe uma vida deliberada, essencial, guiada por valores interiores e não por expectativas sociais. Thoreau alerta para o risco de nos tornarmos meros autômatos da rotina, vivendo sem viver, apenas sobrevivendo. Ele escreve: a maioria dos homens vive em um silêncio de desespero. Uma sentença que ressoa intensamente em nossa era de hiperconectividade e cansaço permanente. Através da simplicidade e da contemplação, Thoreau descobre uma liberdade que a sociedade, com suas promessas de progresso, não é capaz de oferecer. É esse chamado à profundidade, à reconexão com o tempo, a natureza e o espírito, que ecoa como um antídoto à alienação contemporânea. Walden não é apenas um livro. É um espelho. E a pergunta que ele nos lança ainda hoje é brutal, em sua simplicidade. Você está realmente vivendo, ou apenas cumprindo funções? Se essa reflexão tocou algo em você, se por um momento você também sentiu o peso das máscaras que usamos e a urgência de viver com mais verdade, então não deixe esse pensamento se perder. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e, se quiser que esse conteúdo chegue a mais pessoas, curta, comente e compartilhe.